Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar sobre o espectro visível da luz, tá? Vamos entender um pouquinho como que ele funciona, tá? Então, a gente viu em outra aula sobre a luz, tá? Que ela é composta, então, ela está localizada dentro de ondas eletromagnéticas, radiações eletromagnéticas, e é aquele pequeno fragmento que é visível, que tem como vizinho, né, negativo os raios ultravioletas e os raios infravermelhos, certo? Então, quando nós olhamos para o espectro da radiação da luz do Sol, que é a nossa referência maior, né, a luz do Sol, nós vamos identificar o quê? Que o espectro solar consiste no conjunto da luz infravermelha, ele pega um pedacinho de luz infravermelha, da luz visível e da luz ultravioleta, de modo que essa distribuição de energia ocorre dentro do espectro solar, né, que ocorre dentro desse espectro solar é de cerca de 2% da radiação ultravioleta, 51% de raios infravermelhos, ou seja, né, a luz do sol, ela é quente, né, e 47% correspondente à luz visível, que é aquela faixa que nos permite, na verdade, enxergar, ver os objetos, tá? Bom, então, a literatura sempre nos mostra, né, um espectro contínuo, né, desta forma, contínuo não, né, preenchido, tá? Como nós estamos vendo aqui. Mas, na verdade, a luz do sol, ela tem variações conforme a sua movimentação. Tanto é que ela vai alternando a sua temperatura de cor também. E conforme ela vai tendo essa mudança, né, alterando esse espectro dela, a gente vai tendo aqui também uma movimentação do seu espectro. É como se a gente fosse, à medida que ele fosse caminhando, a gente fosse tirando pequenas fotografias e registrando aí esse percurso, só que do ponto de vista do espectro de sua radiação, né, da sua radiação de luz, tá joia? Então aqui a gente percebe que é uma luz do dia, uma luz mais branca, por quê? Porque ela está valorizando mais as cores frias. Então deve ser aí em torno, esse registro em torno ali do meio-dia, 1 hora da tarde, esta informação que a gente está tendo aqui. No começo da manhã, nós teríamos um outro desenho deste espectro de radiação da luz do Sol e provavelmente a gente teria, né, uma valorização mais para o lado das cores mais quentes ali, a valorização, ou seja, uma temperatura de cor mais amarela, tá? Bom, dando continuidade então, como eu disse, aqui a gente tem aquele espectro solar como referência para que a gente pudesse conhecer, né, que as indústrias, né, as fontes de luz que foram então sendo desenvolvidas, elas se referenciavam muito aos resultados da luz do sol. Então, as nossas referências sempre são em relação à luz do sol, tá? Então, cada fonte de luz tem, portanto, um espectro de radiação próprio que lhe confere características e qualidades específicas. Então, quando a gente resgata aquele conhecimento das famílias de lâmpadas, né, que nós tivemos, as incandescentes, depois as halógenas, as fluorescentes, e aí as fluorescentes tubulares e fluorescentes compactas, né, a gente tem hoje, então, a tecnologia do LED muito bem desenvolvida e a cada dia se aperfeiçoando. Tá? Então, do ponto de vista do espectro, já que a gente está vendo, né, que a gente consegue ver que o espectro da luz do Sol, ele de certa forma, ele é contínuo, né? Ele tenta, dentro do possível, reproduzir e valorizar todas as cores. Lógico que conforme a sua variação, ele vai ter a tendência de valorizar as cores ou mais frias ou as cores mais quentes, tá? Conforme a sua movimentação. Então, quando a gente olha para as lâmpadas incandescentes, né, dentro do que a gente tinha até então, era um espectro, sim, de certa forma contínuo, tá? Mas era bem claro, né, que a lâmpada incandescente apresentava para a gente uma melhor reprodução, uma melhor visualização das cores em relação às cores quentes e deixava a desejar, né, aquela representação, aquela valorização das cores mais frias, tá?
Quando a gente passou para a tecnologia das halógenas, que é um aperfeiçoamento, né, um melhoramento das incandescentes, a gente ainda percebe que a valorização das cores quentes ela é muito nítida, mas já houve um avanço para o lado de cá em relação às incandescentes. Mas, entretanto, esses comprimentos de onda aqui dos azuis, na verdade, ainda estão muito a desejar, tá? Quando a gente olha o espectro de algumas lâmpadas, aqui é de forma resumida, né? Porque as lâmpadas fluorescentes tiveram diversos modelos. Aqui é só para que a gente possa ver que a família fluorescente, ela tinha um outro agravante, né? Enquanto aqui a gente estava tentando melhorar, né, a questão da continuidade de visualizar essas cores e esses comprimentos de onda, nas fluorescentes a gente tinha então o que nós chamamos de espectros descontínuos, porque possuíam picos, né? Aonde nesses momentos de picos eles conseguiam passar para a gente, né, identificar esses comprimentos de onda, ou seja, valorizar essas cores, tá? Então ainda era muito falho, inicialmente, as fluorescentes do ponto de vista, né, desse desenvolvimento aqui do espectro de luz delas, né? Elas tinham outras características relacionadas à durabilidade, vida útil melhor que as famílias anteriores, mas do ponto de vista do seu espectro ainda tinha muito a que ser desenvolvido, né? E quando a gente olha a tecnologia do LED, a gente percebe que o LED, ele vem mostrando para a gente resultados melhores, tá? Aqui é apenas um exemplo, a gente tem LEDs que dão esse resultado muito mais interessante. Mas que aqui a gente pode ter uma percepção da luz branca do LED e de um LED de luz mais morno, né, mais amarelo. Então, aqui, quando a gente analisa esse espectro, né, deste LED, a gente vai ver que o LED branco está tendendo a valorizar melhor as cores frias, tá? E deixando aqui a desejar as cores quentes. Quando a gente trabalha, então, com um LED de temperatura mais morna, mais indo para a tonalidade do amarelo, a gente percebe que ele tende a valorizar as cores mais quentes e começa a desejar, né, a não representar, não visualizar as cores aqui deste lado do comprimento de onda aqui das cores frias, né? Então, a gente tem, na verdade, aí, eh, o que os fornecedores buscam, né? Buscam que a gente possa ter a tecnologia LED, né? Que ela possa representar para a gente, né, da melhor forma possível todos esses comprimentos de onda e de forma contínua, não descontínua, como a gente está vendo aqui, né? Que essa tecnologia a cada dia se aproxime mais, né, de um espectro da luz do sol, que é aquele espectro que nos oferece uma leitura de todos esses comprimentos de onda, lógico, conforme a sua movimentação, ora valorizando as cores mais quentes, ora valorizando as cores mais frias, tá? Então, sobre espectros visíveis da luz, a gente pode, então, ter esse panorama de forma mais resumida, né? Dessa evolução. Então, lá atrás a gente tem, por exemplo, um espectro da luz do sol, ou seja, né, tentando valorizar aqui, né, melhor todos esses comprimentos de onda, que é uma luz mais próxima da perfeição, tá? Por mais que a luz do sol nos influencia, de certa forma, com radiações infravermelhas e ultravioleta, do ponto de vista da radiação visível, que é a luz, ela é muito boa, tá? Bom, aí a gente tem a tecnologia LED, que eles vêm, né, as indústrias vêm manipulando para que ela possa cada vez mais estar mais próximo deste resultado aqui de trás. As incandescentes, né, que vieram aí com os seus espectros de forma contínua, né, no crescimento aqui para o lado, tendendo a valorizar as cores mais quentes. E aí as fluorescentes que vêm aí com seus picos, né, mas valorizando aqui o lado oposto, as cores frias, tá? Então, então a cor de um objeto que a gente vai voltar a ver isso na aula sobre a relação de cor e luz.
Então, a cor de um objeto é determinada pela reflexão de parte do espectro de luz que incide sobre ele, ou seja, parte desse espectro de luz que incide sobre este objeto. Isso significa que uma boa reprodução de cor está diretamente ligada à qualidade da luz incidente, né? Então, se eu tenho uma luz com uma excelente qualidade dentro aqui do seu espectro visível de luz, né? A gente vai ter objetos muito bem vistosos, muito bem bonitos, não só objetos, como cores, né? Superfícies e assim por diante, né? Ou seja, a distribuição equilibrada das ondas constituintes do seu espectro, né? A constituição equilibrada dessas ondas, né? Desses comprimentos de onda, para que a gente possa ter esse resultado mais próximo da perfeição, tá? É, bom, agradeço então a sua atenção. Espero ter contribuído com esse olhar em referente às questões de um espectro de luz visível, né? Iniciamos entendendo a luz visível do Sol e depois a gente passou aí pelas famílias de lâmpada para que a gente pudesse ter essa percepção da evolução, né? Desse melhoramento para que a gente possa ter uma luz mais próxima da perfeição, tá? Agradeço então a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.